Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Seja frito na chapa, na omelete, mexido ou na receita do pão de queijo, o ovo é um alimento indispensável em qualquer padaria. Só nessa daqui, em Goiânia, são 1.800 dúzias por semana. O problema é que o preço disparou. Aumentou demais, né? Ontem a gente pagava 110 numa caixa, com 30 cartelas, hoje eu pago 250 com 30. Nas últimas semanas, o preço do ovo, um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros, disparou de forma alarmante. A redução na produção, aliada ao aumento da demanda pela proteína e ao crescimento nos custos de produção, levou a um aumento de mais de 35% no valor desse item essencial para as refeições de milhões de pessoas. Em algumas regiões do Brasil, a alta chegou a ultrapassar os 40%. O que está causando a redução na produção de ovos no Brasil e como isso afeta a oferta e a demanda? Como os produtores estão lidando com essa situação? E o que podemos esperar para o futuro próximo? Para falar sobre os desafios do mercado de ovos no Brasil, o JR 15 Minutos convidou o diretor financeiro do Instituto Ovos Brasil, Nélio Rand. Seja bem-vindo, Nélio. Olá, muito prazer estar com vocês. Quem acompanha a gente nesse episódio é Paulo Henrique Santos, repórter do Jornal da Record em Goiás. Ô Paulo, só nesse ano o preço do ovo subiu em média 40% no Brasil, é isso mesmo? É isso mesmo, Fara. Olá para você, olá, Hélio. É isso aí. Recentemente o preço do ovo bateu um recorde em 5 regiões monitoradas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que é ligado à Universidade de São Paulo. Nélio, agora esse aumento tem gerado muita preocupação no mercado, né? O que está por trás aí dessa alta tão significativa, né, nas primeiras semanas de 2025? E qual que é o impacto imediato para o consumidor? Bom, o consumidor ele acaba sendo afetado porque ele fica realmente preocupado com o aumento dos preços, né? Nós verificamos aí realmente para o produtor aí um aumento de até 70% a 80%. E, obviamente, isso é um resultado também da demanda do mercado, né? Então, significa que está havendo o consumo dessa proteína. Então, nós vimos esses números sendo registrados, embora o período seja também assim de preços mais aquecidos, mas esse ano realmente está mostrando mais vigor, se podemos dizer assim. Ô Nélio, o aumento nos custos de produção, como o preço do milho e a redução da oferta devido ao clima adverso, são fatores evidentes. Agora, qual é o peso de cada um desses elementos na formação do preço final do ovo? Pois é, o custo de produção, né, a gente fazer uma mensuração e ter uma ideia de como isso influencia, né? Se nós pegarmos o principal insumo, que é o milho, né, nós tivemos aí, para vocês terem uma ideia, entre julho do ano de 2024 até hoje, uma elevação de 35%. Então, isso contribui, é um dos fatores que pode, digamos assim, impulsionar também essa questão relacionada aos preços. Mas, como a elevação dos preços ao consumidor está relacionado ao consumo, nós temos aí o aspecto climático, né, que vem prejudicando, né, a produtividade, né, a galinha produz menos quando sofre estresse calórico, então esse é um dos fatores, né? O preço das outras proteínas também está influenciando nesse momento, né? Se nós avaliarmos a carne bovina, por exemplo, ela tem um custo bem expressivo. Isso faz com que o consumidor migre para outras proteínas e o ovo acaba sendo favorecido positivamente nesse aspecto, né? Então, assim, são dois aspectos que hoje estão realmente em voga. É claro, né, volto novamente a dizer em relação ao custo, né? Quando você tem um custo mais alto, o produtor procura oferir valores mais altos na sua mercadoria, mas não é o que está interferindo nesse momento exatamente. A redução na produção de ovos e a consequente alta nos preços foram mais intensas em algumas regiões do Brasil. Então, Nélio, quais são as principais causas regionais que contribuem para essa disparidade no aumento dos preços? Eu acho que o calor é um fator preponderante, né? Eu estou aqui no Espírito Santo, né? Nós temos sofrido com as altas temperaturas, mas nada comparado, por exemplo, como o sul do país, né? Vem sofrendo intempéries, tanto com as altas temperaturas e também em relação à parte
de chuvas também, né? Então, assim, o clima ele está sendo realmente um fator preponderante e com certeza reduzindo a produtividade. Agora, nós temos outros aspectos, né? O setor, de uma maneira geral, ele fica muito atento em relação à própria produção. Nós tivemos aí uma produção um pouco maior no ano passado do que 2023, mas o setor também segue com cautelas, porque nós temos uma produção muito grande, quer dizer, tudo que nós temos hoje é consumido no mercado interno, então o produtor ele acaba ficando muito atento a qualquer intempérie que possa acontecer, inclusive com o mercado, e presta atenção, digamos assim, no que ele produz. Então, são fatores que estão relacionados, no primeiro momento, de maneira imediata, provocam essas reações no mercado relacionadas ao clima, relacionadas às altas temperaturas, os preços das proteínas, né? Mas o produtor também olha com cautela para que ele possa também não sofrer impactos, né? E aí vem a questão do custo também de produção, impactos como sofreu no início dos anos 2020, que teve aí uma redução drástica na produção em vários estados. Agora, Nélio, tem a lei da oferta e da procura também, né? Alguns especialistas aqui de Goiás disseram que o consumo aumenta realmente nessa época do ano, com a volta às aulas, a volta das faculdades, escolas, né? Isso naturalmente faz aumentar o consumo de ovos, né? Então existe também esse fator sazonalidade, o consumo aumenta a partir dessa época do ano? Eu diria que é o fator fundamental, Paulo Henrique, porque, novamente, né, os preços estão elevando em razão da demanda que está maior, né? Agora, a demanda, ela talvez está atrelada também a uma, eu vou chamar de uma escassez, mas talvez uma menor oferta da produção em razão do fator clima, né? E também relacionado à volta às aulas e, como eu disse no começo, relacionado ao consumo maior que existe também. E tem um outro fator que nós precisamos relacionar além dessas questões da proteína, do clima, do consumo aí que aumenta nessa época do ano. O consumo de ovos, de uma maneira geral, ele vem se elevando nos últimos anos, né? Muito em razão do trabalho que vem sendo feito pelo Instituto Ovos Brasil, pela Associação Brasileira de Proteína Animal, as associações estaduais que estão promovendo o consumo através de campanhas de trabalho muito forte de conscientização da população e incentivo do consumo. Então, só para vocês terem uma ideia, se nós relacionarmos o consumo per capita de 2023 com 2024, em 2023 a população brasileira consumiu 242 ovos per capita. Já em 2024, nós consumimos 269 ovos. Então, assim, tem uma adesão muito grande da população para o consumo, que é mais um fator que é agregado a esses outros pontos mencionados, que realmente potencializam, nesse momento, essa demanda por ovos e, consequentemente, né, usando a lei da oferta e da demanda, nós temos aí essa elevação dos preços aí para o consumidor. Nélio, como é que a exportação de ovos brasileiros para o mercado internacional, especialmente para os Estados Unidos, pode ter influenciado nos preços internos? Embora representem menos de 1% da produção, né? Você acha que essa crescente demanda pode afetar o mercado local? Olha, no primeiro momento, eu diria que não afetaria, né? Como nós vimos aí algumas informações recorrendo nos últimos dias. Mas, no médio prazo, pode acontecer, porque a demanda está aparecendo em relação às exportações, né? Então, inclusive para os Estados Unidos. Então, eu acredito que o setor está se mobilizando no sentido de tentar verificar como que aquele mercado pode ter receptividade em relação ao produto brasileiro, né? A gente precisa lembrar que a exportação, né, embora ela seja incentivada, ela é importante, mas ela representa menos de 1% no contexto da produção, né? Nós tivemos aí em janeiro, né, um volume 22% a mais, né, do que no período anterior, mas assim mesmo, né, nós temos um número incipiente, né, frente ao que é demandado pelo mercado interno, quer dizer, 99% da produção, ou mais de 99% da produção fica no mercado interno. Mas sim, é uma tendência de haver uma procura. Agora, para ela interferir ou influenciar de fato, né, eu acredito que nós teríamos que ter aí um impacto de percentual muito acima desse 1%.
Nélio, considerando que o ovo aqui no Brasil é uma proteína barata, se comparado com a proteína animal, né, em relação à carne suína, carne bovina, carne de frango, como que essa alta impacta o consumo, principalmente das famílias com renda mais baixa? Pois é, eu acho que isso é uma preocupação de todo mundo, né? A gente vê no dia a dia, né, assim, essa preocupação nos veículos de comunicação, com as autoridades. O setor produtivo também tem realmente essa preocupação. Mas a gente precisa lembrar, por outro lado, ainda que, por exemplo, o ovo, ele é uma proteína muito acessível, né? Antes da gente começar a nossa conversa, por curiosidade, eu fiz uma conta, né? Por exemplo, essa semana, ou hoje, né, o CPEA divulgou aqui o preço da caixa com 30 dúzias do ovo branco em Santa Maria de Etibá, né, que é o maior município produtor de ovos do país, que está na média de R$230. Se eu fizer um cálculo, transformar cada ovo desse em quilos, que são em torno de 17 ovos, o quilo da proteína vai estar custando R$11. Quer dizer, nós temos ainda uma distância até importante em relação às demais proteínas, né? Então, o ovo ele é uma proteína importante exatamente para suprir a necessidade nutricional da população, das pessoas, inclusive nos momentos onde existe, né, os custos mais altos na mesa de consumo dessa população. Nélio, a previsão de queda nos preços nos próximos meses pode ser até otimista, mas quais variáveis precisariam ser ajustadas para que essa tendência de queda se concretize no mercado? Bom, eu acho que no primeiro momento a demanda retroceder, que eu acho pouco provável, né? Num segundo momento, nós termos aí alguma interferência aí, digamos, em relação à produção, né? Pode ser que essa alta demanda incentive também uma maior produção. Quer dizer, nós sabemos também que a curto prazo você não consegue alojar uma galinha de um dia para o outro e colocá-la para produzir, mas também são fatores que podem interferir, né? Então, assim, são fatores dessa natureza que podem mexer aí nesse mercado, né? E relacionado também ao custo de produção, como nós já tivemos aí no início da década, né? Então, são fatores dessa natureza que podem interferir, né? Que eu acho que seja pouco provável, né, que aconteça, mas estamos sujeitos. Nélio, o senhor falou do aumento do consumo, né, de ovo por parte da população brasileira, e ao mesmo tempo a produção também de ovos aqui no Brasil cresceu bastante, né? Aumento de quase 10%. No ano passado, né? Como que esse crescimento pode se traduzir em relação à capacidade de oferta aqui no nosso país e que, como o senhor falou também, que não é possível aumentar essa produção do dia para a noite, mas seguindo essa tendência de crescimento, quando que a gente vai poder sentir o impacto, né, dessa maior produção de ovos no preço para a gente aqui dentro do Brasil? Eu acho que isso é de forma gradativa, tá? O setor ele tem uma percepção sempre no momento que o mercado ele acaba tendo uma, digamos aí, uma sobra de produto no mercado, né? A gente tem que entender que existe um trabalho forte que vem sendo feito para o aumento do consumo, quer dizer, eu mencionei anteriormente que o consumo per capita de 2024 foi 269 ovos. A expectativa esse ano é que nós tenhamos pelo menos 272. Quer dizer, esse é um indicativo que nos dá em relação ao crescimento do setor produtivo. Agora, o setor ele almeja um consumo maior, né, na casa dos 300 ovos. Então, assim, isso demanda também um trabalho muito forte, né, em linha do que aquilo que está sendo feito pelo Instituto Ovos Brasil, de mostrar a saudabilidade da proteína, mostrar que é uma proteína versátil, acessível, né, e que nós podemos realmente manter o mercado fortalecido. De uma maneira geral, Paulo Henrique, eu vejo que é um pouco complicado nós fazermos uma previsão de como vai se comportar esse mercado aí para frente, né? Hoje, por exemplo, eu diria que essas altas aí que estão ocorrendo dessa forma, nem o próprio setor esperava, né? Então, nós precisamos entender que nós temos situações adversas que acabam, ou melhor dizendo, situações externas que acabam interferindo também dentro de um determinado setor, que é além da simples questão da oferta e da demanda, né, e relacionada à produção. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação de Nélio Randi, diretor financeiro do Instituto Ovos Brasil. Nélio, muito obrigado. Luiz, foi um prazer falar com vocês, você e o Paulo Henrique, sempre à disposição.
Prazer foi nosso. Agradeço também a participação do Paulo Henrique Santos, repórter do Jornal da Record em Goiás. Um abraço, Paulo. Abraço, Fária. Sempre uma honra participar do podcast e pode contar comigo. Valeu, Paulo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha sempre o JR 15 Minutos no portal r7.com ou nas redes sociais do Jornal da Record e também nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!